Sabe quando eu quero falar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas não acontece mais hoje? Que era rotina, mas não acontece mais hoje, aconteceu no passado. Tem uma estrutura em inglês que é o used to. We used to. Gente, toma cuidado para não falar used to, que o gringo entende que você está falando esse to, ele entende que você está falando o número 2, ou se você carregar um pouquinho mais, né, e falar esse to, ele pode entender que você está falando mastigar. Então, used to. Então eu uso para falar, repetindo, né? Daquelas rotinas, daquelas situações no passado que não acontecem mais nos dias de hoje. Então, como que seria em português? Um exemplo, por exemplo, é, eu costumava nadar no rio quando eu era criança. Não acontece mais, mas quando eu era criança, eu fazia isso com frequência. Vamos ver então em inglês? Primeiramente, na afirmativa, como que eu posso falar isso? Então, olha esse exemplo aqui, gente, com used to. I used to play the guitar when I was a teenager. Então, olha aqui, ó. Eu costumava tocar guitarra quando eu era adolescente. Mais um exemplo, então, afirmando. She used to visit her grandparents every summer. Ela costumava visitar os avós dela, né? Todo verão. Agora, esse outro exemplo, mais um, então, afirmando. We used to go to the beach every weekend. Então, nós costumávamos ir à praia todo final de semana. Tranquilo? Então, I used to, she used to, e assim por diante. Com todas as pessoas, eu posso começar falando isso e depois o verbo na frente, certo? Agora, e quando eu quero negar, gente? Quando eu quero negar, como é uma estrutura de passado que eu estou falando, então eu uso. Qual a palavrinha que eu uso para falar de passado, né? Que é o auxiliar? É o did. Mas se eu quero então negar no passado, eu somo o did mais o not, que fica didn't. Então, olha um exemplo aqui. He didn't use to wake up early. Então, ele costumava acordar cedo. Usava não, gente, costumava. Olha eu aí cometendo um erro. Mais uma, então, negando no passado. We didn't use to travel by plane. Então, gente, nós não costumávamos viajar de avião, ok? Agora, gente, e quando eu tiver frases interrogativas com o used to? Então, o que acontece? Em inglês, nós sabemos que tem que ser avisado no início da frase. Olha, é uma pergunta. No português não é assim, né? A gente só avisa ela no final com a interrogação. Em inglês eu tenho que avisar. E o auxiliar no passado, então, não é o did? Então eu tenho que colocar um did logo no início da frase. Então, vamos ver essa estrutura, como que ficou então eu perguntando no passado com o uso do used to. Então, olha essa frase. Did you used to play soccer as a child? Você costumava jogar futebol quando criança? Mais uma. Did she used to live in New York? Então, ela costumava morar em Nova York? Mais uma, gente. Did they used to visit you often? Eles costumavam visitar você com frequência? Então é isso, gente. Muito fácil. Em inglês a gente tem esse used to, que seria o nosso costumava, certo? Então, da próxima vez que você for falar que você costumava fazer alguma coisa, que ela costumava fazer alguma coisa, que eles costumavam, você vai usar essa estrutura used to, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu comentário, compartilha com um amigo e deixe o seu like também, ok? Que isso dá engajamento nos meus vídeos. E até o próximo vídeo então, ok? Bye!